Olá, pessoal. Sejam bem-vindos no podcast do Acontecendo Aqui. Estamos no Instituto Bertol, num estúdio maravilhoso, hoje recebendo um grande profissional do jornalismo, Davi Paes e Lima. Olá, Jailson. Ele é um especialista em jornalismo, assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, comunicação corporativa, tem uma formação acadêmica na Estácio de Sá, se formou em 2006 e começou no universo da comunicação no ano da fundação do Acontecendo Aqui, que foi em 2003. Portanto, é um jovem com 22 anos de experiência na área de redação. Davi, o que te motivou a escolher a comunicação e especificamente o jornalismo há 26 anos atrás? Foi quase que natural, né? Eu, na época, fazia contabilidade na UFSC e já comecei a atuar como colunista em um site que, na época, era bem famoso aqui em Florianópolis, o Bem na Foto. Sim. Em tempos em que as pessoas não tinham smartphones na balada para tirar suas fotos, né? E que nem todo mundo tinha... não era tão acessível também ter sua própria câmera digital para fazer fotos. Então, era bem comum em todas as baladas que a gente ia, em todos os eventos sociais, ter a presença desses fotógrafos, desses sites, né? E todo mundo acordava no dia seguinte e já digitava benafoto.com.br para localizar as suas fotos. E da onde veio a ideia da minha coluna, não me pergunta, porque eu também não lembro. Mas eu lembro que eu tinha 17 anos, entrei na UFSC no ano 2000, e eu lembro que eu escrevi um e-mail para aquele site famoso que todo mundo... nomes conhecidos da cidade já tinham colunas lá, na época Kênia Costa, que era à frente do Beira-Mar Fashion, depois Dona Fashion, né, foi mudando de nome, Jamil Nicolau, que era coluna social, entre outros nomes que agora não vou recordar, e eu propus na época uma coluna de entrevistas, né, e eu lembro que eu bati na porta, mandei um e-mail para eles, eles me chamaram para conversar pessoalmente, gostaram da ideia, mas me falaram que eu só ia poder entrar com a coluna se eu tivesse patrocinador. Daí lá foi o Davi, né, já com uma veia de empreendedor, mais destemido do que eu sou hoje, montando um projetinho, uma pastinha e batendo de porta em porta, em loja na rua, loja de shopping, e fechar patrocinador para a coluna até que eu botei a coluna no ar. Certo. Depois que eu botei a coluna no ar, ela era uma coluna que eu queria entrevistar celebridades, né? Famosos. Então, em todos os desfiles, shows, eu estava batendo na porta dos RPs, dos assessores, para eu conseguir entrada para entrevistar essas pessoas. Até só um parênteses, a Romi, da NSC, resgatou esses tempos uma foto, que ela postou acho que no LinkedIn dela, na qual aparece... a Luciana Hall, que é de Balneário Camboriú, uma jornalista que hoje atua na área de assessoria de comunicação, mas na época era repórter da Caras, a Romi e eu, os três, cada um com o seu gravadorzinho, assim, apontados para Ivete Sangalo, fazendo uma entrevista com a Ivete Sangalo. Ou se eu não tinha 17, eu tinha no máximo 18 ou 19. Sim. Nos bastidores dos desfiles do Shopping Beira-Mar ali. Então, ali eu comecei na comunicação, né? Mesmo antes de entrar no jornalismo. Pois o que te levou para... Foi isso que te levou para o jornalismo? Sim. Daí, dentro do Bem na Foto, onde eu acabei ficando 7 anos, né? Daí, nesse meio de 7 anos como colunista do Bem na Foto, eu já fui fazer outras coisas. Já comecei a fazer alguns trabalhos como autônomo em assessoria de imprensa, mesmo antes de saber que o nome disso era assessoria de imprensa. Trabalhos como promoter, ajudando a divulgação de festas, né, fazendo listas de eventos. Nos meus 20 e poucos anos, eu atuei muito nessa área de entretenimento, eventos, noite, né? Eu conciliei o útil ao agradável, né? Que eu era super boêmio, super da noite. Arrumei um jeito de tirar um dinheiro disso. E uma jornalista que atuava dentro do Bem na Foto, mas não na parte de conteúdo, falou, como assim tu é colunista aqui dentro? Acho que no fundo ela estava um pouquinho mordida de que eu tinha uma coluna e ela não, né? Sendo jornalista. Como que tu faz contabilidade, né? Vai fazer jornalismo. Daí, eu só faltava um empurrão, na verdade, né? Porque tu foi para Estácio. Daí eu fui para Estácio, tranquei na UFSC, que acabei não voltando mais, porque nada a ver comigo, né? Claro. Exatas. E como é que você, estudando, enxergou que você ia trabalhar em jornal, em televisão, ou ia ter uma empresa de assessoria de imprensa? Eu tinha vontade de fazer um pouco de tudo, né? Eu acabei fazendo um pouco de tudo, né? TV muito menos. Eu lembro que eu cheguei a ter um quadro que durou pouco tempo, que era semanal, na TV São José, que era um quadro onde eu falava de agenda cultural, de noite, sorteava ingressos, sorteava CDs.
né? Um programa que acabou durando pouco tempo, não lembro exatamente porquê. Cheguei a ter umas coluninhas em jornais menores. Eu era interino do Léo Coelho no O Estado, né? Sim. Então eu brinquei um pouco em todas as áreas. Assim, eu lembro que cheguei a fazer um teste na extinta TV Com para 2 programas, né? Um deles Na Pilha, eu acabei ficando ali na finalista, entre os finalistas, mas acabei não entrando. Então, eu meio que fiz um pouco de tudo. Tive um quadro também em um programa na Rede TV Sul. Lembra que a Rede TV tinha uma afiliada no Córrego Grande, né? Sim. Uma sucursal. Uma curva ali. Isso. Eu cheguei a ser correspondente de um programa da Rede TV Sul, fazendo algumas entradas aqui de Floripa. Mas acabou que o Davi empreendedor, eu acho que sempre que eu mirei em ganhar dinheiro. Né? Então, o Davi empreendedor... no início trabalhando sozinho e fazendo essa ponte de marcas com os veículos de comunicação, acabou ocupando mais o meu tempo. Não por escolha, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Né? No próprio Bem na Foto ainda, mesmo eu sendo colunista, acabou que quando eu vi, eu já estava enviando as fotos dos eventos para os jornais. Né? A gente vendia uns pacotes para aniversariantes de 15 anos. Eu cobri muito o aniversário de 15 anos dentro do Iate Casablanca, saindo daqui de perto do estúdio onde a gente está hoje. Onde era eu e a Fabrícia Pinho, fotógrafa. Né? Nós éramos uma dupla. Eu lembro que saiu até uma nota na Juliana Vosgraus na época, que a sensação era ter o Davi Paz de Lima e a Fabrícia Pinho em sua festa de 15 anos. Então eu fazia cobertura jornalística, pegando depoimento das amigas, da aniversariante, fazendo aquele registro e a Fabrícia registrando. E no combo que a gente vendia, que eu brincava um pouco de comercial ali dentro do Bem na Foto também, eu vendia esse plus de assessoria pós-aniversário. Então eu mandava as fotos, legendava, enviava para os colunistas. Em tempos que a gente chegou até a revelar a foto, escrever legenda atrás impressa e levar pessoalmente na redação do jornal, né? Que bacana. E como é que você, com o diploma na mão, construiu a tua trajetória? Como é que foi da hora que você voltou com o diploma? Agora vou procurar diploma, emprego, na verdade, não. Vou empreender, como é que foi? Já estava, né? Eu já estava no mercado de trabalho, então o diploma chegou e não interferiu em nada, na verdade. Eu só dei andamento. Logo depois do Bem na Foto, eu entrei para uma revista chamada House Mag, que era uma revista de música eletrônica. É uma revista de música eletrônica, é bem grande, inclusive, hoje no Brasil. E eu fui editor-chefe por 5 anos. Foi a segunda vez que eu fui CLT na vida. A primeira vez foi como RP na The Loft, uma balada onde hoje funciona o France Cabaret. Né? Então eu fui sempre conduzindo várias coisas simultaneamente. Quando eu entrei como sócio da Carla Lins na minha antiga agência, a Telecomunicação, em 2011 talvez, eu ainda estava como editor-chefe da House Mag. Mas eu era editor-chefe da House Mag, eu era promoter em algumas baladas, eu durante uns 10 anos pelo menos da minha vida eu trabalhei envolvido com beat clubs ali em Jurerê, né? Muitos deles com Leandro Adegas. Então eu sempre, durante uma boa faixa da minha vida, ali uns 10 anos, eu era promoter, eu era RP, eu era assessor de imprensa, eu era colunista e eu já estava começando a empreender. Né? E com a Carla Lins, vocês tiveram durante... 9 anos. 9 anos. Isso. Uma dupla boa, bem sucedida. Bons clientes, com um nome bom. E período de assessoria de imprensa, daquela época para agora, há uma grande diferença? Tem diferenças e tem similaridades. Muitas, como costuma dizer um amigo meu, o arroz com feijão bem feito segue sendo muito interessante. E para muitos casos ele funciona bem. Né? Porque tem muita gente que acha, e isso não vale só para comunicação, para assessoria de comunicação, enfim, que só porque desponta uma nova tendência, todo o restante tem que ser abandonado. Né? Então, é questão de complementaridade. Né? Então, o que mudou mais daquela minha época para cá é que eu, por opção, né, fui escolhendo não pegar certos clientes, né? Principalmente das áreas de cultura, entretenimento, principalmente coisas que exigissem de mim noites adentro, que me tirassem de datas importantes com a minha família, como o Réveillon. Eu fiquei por 10 anos sem ter uma festa, sem poder curtir uma festa de Réveillon, porque eu estava trabalhando e dia 1º de janeiro eu tinha que estar acordado cedo
disposto, né, sem ressaca, para enviar fotos para as revistas do país, né? Quantas vezes a gente foi capa de Caras, de Contigo, com as celebridades em júri internacional, né? Eram outros tempos. Era outro tempo. Então, e qual é a rotina de um assessor de imprensa? Depende muito do cliente que ele atende, né? Hoje eu atendo clientes de diferentes áreas e diferentes portes, né? Então, a minha rotina hoje, ela... Para quase todo cliente, começa com um clipping, né? No dia a dia, né? Tu começa abrindo o jornal, né? Seja digitalmente, seja fisicamente, conferindo os veículos, conferindo as tuas... O que deu certo? Onde emplacou? O que emplacou, o que não emplacou, o que vale reforço, o que tem que ser reformulado. Daí o meu dia hoje começa... Né, monitorando, e é uma coisa que me dá prazer, que eu não consigo desapegar. Sim. Aliás, é um desafio eu desapegar de certas coisas do operacional, né? E delegar e focar no que eu deveria focar, prospecção, enfim, eventos e reuniões. Mas é a tua marca, né? Eu gosto. A empresa tem o teu nome, né? Então... E eu gosto, né? Eu gosto de ver o que eu emplaquei, isso me dá prazer, né? Eu gosto de ter que reescrever alguma coisa, muitas pautas que eu poderia delegar para o time produzir, eu mesmo faço questão de produzir, eu mesmo faço questão de entrevistar o cliente, né? Entrevistar é um negócio que você gosta de fazer. Gosto. Você se considera um bom entrevistador? Me considero um bom entrevistador. Então você precisa me ensinar, porque eu não sei fazer entrevista. E sinto muita falta disso, de bons entrevistadores na TV, tanto nacional quanto local. Sinto muita falta da programação local que a gente tinha com TV Com, lembra dos tempos de que tinha Canal 20? Mudou tudo, né? Mudou que a tudo. gente ligava a TV e se deparava com figuras da cidade. Né? Até pouco tempo atrás, a própria Record News, a ND ainda tinha bastante... Uma série de colunistas, de entrevistadores. Cada noite era um, Cacau Menezes era nas quintas-feiras, terminou isso. Não sei porquê, a programação da Record News local, eu desconheço, mas reduziu bastante o número de horas, sem dúvida. Bom, alguma razão estratégica deles lá. Vamos tentar descobrir. Como é que você viu a tecnologia entrando na área de assessoria de imprensa, provocando até empresas tradicionais de assessoria de comunicação, fazendo também coisas de publicidade, marketing, o tal do inbound marketing e tal. Como é que você viu isso? Te afetou também? Afetou todo mundo, né? Na verdade, num primeiro momento, eu lembro que foi mais ou menos ali quando começou o RD Summit. 10 anos atrás. Todo mundo começou a ficar meio, nossa, eu tenho que fazer tudo isso então, né? E daí foi o que aconteceu com muitas agências, né? Com muitas assessorias. Sim. Na época, na Treta, a gente também começou a produzir conteúdo para rede social, né? Fazer newsletter para cliente, a gente começou, mas a gente sempre teve, eu não sei exatamente como está a linha que a Carla segue hoje, a ciência de que o nosso norte era o jornalismo, era a informação, né? Fazer um conteúdo pensando em venda é marketing de conteúdo. Claro. É outra pegada. Então, assim, hoje se respinga algo para mim nesse sentido, eu delego. Né? Eu aciono um braço. Se um cliente faz muito... Aconteceu recentemente de um cliente... Mas você não recusa? Hoje eu já recusei muito. Deixa hoje, que eu faço? Deixa hoje que eu não alguém? Hoje eu não recuso mais. Até porque eu sei que se o cliente está me chamando é porque ele quer o Davi à frente da operação. De algum jeito dentro da operação, né? Então eu aciono um braço, aciono a agência de algum amigo, alguém de tráfego, alguém de marketing digital, e eu faço questão de estar junto. Sim. Porque a gente está no mercado há muito tempo, né, Jailson? E por mais que eu não execute isso e que essa não seja a minha expertise, eu tenho noção. Né? Você tem um conteúdo acumulado e variado que só o tempo dá. E principalmente se é um cliente do qual eu já domino o universo dele. Né? Sim. Eu sei o que pode funcionar. No caso do Forte Atacadista é assim. Sim. O teu cliente mais antigo? Sim, ele já era cliente da TRE há 5 anos, né? E foi a minha herança da TRE, digamos assim. Uma boa herança, né? Uma boa herança. E o Forte está comigo há 11 e eu estou prestes a completar 12 anos, agora eu não lembro. E antes era inicialmente um contrato somente com a bandeira Forte Atacadista, né? E somente de assessoria de imprensa. Sim. E daí eu fui crescendo dentro desse contrato de assessoria de imprensa. Do ano passado para cá, de 2024 para cá, a gente expandiu esse contrato de assessoria para todo o Grupo Pereira e não mais exclusivamente para a bandeira Forte Atacadista. Ou seja, também...
Comper aqui em Santa Catarina tem, no momento, só uma unidade, em Itajaí, mas talvez tenhamos novidades em breve. Farmácias... Talvez não, um grupo desse não tem, talvez. Não. Fala aí qual que é. Não posso adiantar ainda. Mas é que o Comper, os catarinenses acham que é uma rede que acabou, né? E no Centro-Oeste ele é muito grande. Mato Grosso? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, Distrito Federal. O Comper seria, eu diria, o nosso Angelone daqui, né? Um varejista grande, com lojas bonitas, com praça de alimentação. Teve uma presença grande com várias aqui, operações. Né? Depois eles foram diminuindo a presença do Comper aqui. Optaram por muitas lojas converter para forte atacadista, enfim. Certo. Mas no Centro-Oeste eles ainda são muito grandes. E qual é o modelo da tua empresa? Só deixa eu concluir assim, esse meu atendimento para o Grupo Pereira, que vai te responder, acho que um pouco disso. Esse meu contrato que foi expandido de assessoria do Forte para Grupo Pereira, no qual eu também atendo farmácia, no qual eu também atendo o cartão, né, que é o braço financeiro do Grupo Pereira, a gente também fez um segundo contrato, no qual eu já estou completando também uns 4 anos, eu diria, que é o contrato de marketing de influência, no qual eu sou responsável pela gestão dos influenciadores digitais do Forte Atacadista em toda Santa Catarina. Você faz só para o Forte ou para outros clientes também? Olha, em algumas situações para outros clientes também, né? Mas eventual, não é eventual. Não é a missão. Em algumas situações a gente é contratado para isso, sim. Tá. Mas no meu dia a dia, para o Forte Atacadista, e isso hoje está demandando, eu diria que quase mais tempo do que o nosso escopo de trabalho de assessoria, porque são muitos influenciadores e nem todos eles é a profissão principal deles, né? Às vezes é algo que a pessoa faz nas horas vagas, ou seja, eles vêm procurar eu ou o meu time na sexta-feira à noite, no sábado, no domingo, para tirar uma dúvida, para agendar uma visita em loja para gravar um conteúdo, para aprovar um briefing para uma ação, né? Então hoje a gente cuida desde o mapeamento de nomes. Davi, precisamos de um influenciador em Jaraguá do Sul. A gente mapeia nomes, aprova com marketing, fica gerenciando, fazendo essa ponte entre marketing e o influenciador. Entendi. Né? E queria te perguntar sobre as empresas tradicionais, né, talvez motivadas pela RD, né, como você citou, navegam bastante na área de publicidade e marketing. Na tua opinião, essas empresas que fazem, além do jornalismo, essas outras tarefas, ocupando espaços que estão abertos ou é uma economia que o cliente busca? É uma economia que o cliente busca, eu acho, né? Para centralizar várias soluções em um único fornecedor. Sim. Um único contrato, né, digamos assim. Um único contrato. Mas o que eu vejo acontecer é que sim, muitas delas oferecem várias coisas, mas os principais players que a gente tem aqui no estado, em especial aqui na Grande Florianópolis, as agências que a gente mais conhece tem relacionamento, e eu tenho muito relacionamento com todas elas, também em função da Associação Catarinense de Imprensa, onde boa parte dos membros da diretoria da qual eu faço parte são profissionais de agências. Eu vejo que eles oferecem essas soluções, mas que o carro-chefe segue sendo assessoria de imprensa. Fazem, né? Porque foi uma solicitação, não eles porque oferecem porque eles oferecem para... Posso estar errado, né? Oferecem para mostrar que entendemos de tudo isso e temos braço e expertise para atender tudo isso. Mas nem todos vendem tudo isso. Poderia mencionar nomes aqui, mas não vou, mas tipo, a maioria deles seguem sendo contratados como assessoria de imprensa. Mas eles fazem isso de maneira estanque ou eles estão atrelados a uma agência de publicidade ou uma empresa de promoção, ou eles fazem... Como é que é agregando expertise de jornalismo com o marketing? Como aliar a criatividade? Não, tem agências muito bem estruturadas que tem profissional de marketing dentro, tem social media, que acredito que de fato ofereçam tudo isso, né? Mas o que eu quis dizer ali antes é que a gente segue sendo procurado como assessoria de imprensa. Eu até lembro de uma entrevista que a Karen da Fábrica deu para ti, não lembro se foi esse ano ou ano passado, onde os clientes não necessariamente querem assessoria de imprensa, mas essa nomenclatura é forte, né? Claro. Eles buscam no Google assessoria de imprensa Florianópolis, e graças a Deus estamos bem ranqueados. Que bom, que bom. Nessa tua área de influência, marketing de influência,
Você tem estudado isso? Sim. É natural em você fazer esse tipo de coisa? Você tem estudado? Você tem frequentado banco escolar? Sim. Buscando a Ano passado eu fiz capacitação? um curso da ESPM de Marketing Influência, até que inclusive me decepcionou bastante. Ah, é? É. Ô, diretoria? Mas foi um EAD, né? Não foi aqui em Florianópolis, ESPM Florianópolis. Mas quero fazer mais cursos, mas tenho aprendido bastante com muita gente da área, né? Sim. A gente também aprende empiricamente e no testa, erra e acerta, né? E corrige. Tá. No Forte Atacadista, eu venho aprendendo isso. Eu acredito que a gente aprendeu muito juntos, né? Porque no Forte Atacadista eu trabalho junto com o marketing, mas também em conjunto com a Neovox, né? Nessa parte do A marketing. Vox é uma agência de publicidade Isso. bem tradicional aqui em Santa Bem Catarina. tradicional. Para quem não é daqui de Santa Catarina. Eles que respondem pelo digital do Forte Atacadista, né? Então, assim, eu sigo tendo uma certa autonomia para brifar os influenciadores, para aprovar os conteúdos, mas hoje em dia a gente já faz isso a 4 mãos, diria, Sim. entre Paz e Lima e Neovox, Que né? bom isso, Então a gente bate um calendário. Ah, Davi, já teve conteúdo demais de influenciadores de Santa Catarina em julho. Vamos guardar esses 2 para produzir em agosto, né? Até porque eles gerenciam o Grupo Pereira digitalmente a nível Brasil, né? Sim, também então há muitos anos. Né? Então a gente Fazem tem... Comper há 500 anos, né? A Comper, sim. O Forte Atacadista, eles mudaram de agência algumas vezes, né? Para tentar algumas de São Paulo e não... Ficam pequenos lá em São Paulo e voltam para ser grandes. Não dão muita aqui. atenção, né? Não dão. Mas, Davi, a minha curiosidade é saber por que algumas marcas ficam 10 anos, 15 anos com você, por exemplo, e outras passam e vão embora. É preço? É exigência? Preço não é, porque quem está comigo há mais tempo é quem mais paga. Sim, mas os que fogem é porque está Eu não pesado acho para que- eles eu não ou, acho ou que eles não estão fogem. preparados para usar a ferramenta? Hoje não acontece mais muito isso comigo, tá? De gente que, Davi, vamos ficar Entra por pra aqui, experimentar, vamos hein? ficar por aqui, não foi bem o que eu imaginei. Não acontece. Não? Dá. Já fica nítido no início do contrato se vai ser um cliente de curto, médio ou longo prazo. Já fica meio que claro, assim, né? A experiência que... Estou precisando para divulgar uma construtora de pequeno porte, digamos assim, né? Vou ter uma entrega de um empreendimento e a gente vai fazer o lançamento das vendas, então tu já meio que mapeia o período em que, na cabeça deles, eles acham que é necessário, né? Sim. Então tu já desenha uma coisa pensando nisso. Eu já posso ser bem honesto, eu já cansei um pouco de lutar contra, né? De tentar convencer a pessoa, não, mas você precisaria disso de continuamente e tal. Hoje em dia, sim, eu entendo muito, né? Porque, infelizmente, nem todos os casos a gente está reportando para o CEO, para o diretor. Infelizmente, botam a assessoria a ser subordinada a profissionais de marketing, né? E nem sempre os profissionais de marketing, não estou falando mal de ninguém, pelo amor de Deus, tenho muitos amigos na área, mas infelizmente muitos profissionais de marketing acham que a assessoria de imprensa é mais um braço deles, né? E acabam pasteurizando até o trabalho, engessando muito o trabalho da assessoria de imprensa. Sim. E daí acaba acontecendo o que tu estava comentando aqui em off comigo antes da gravação, né? Da assessoria quase virar um robô, digitador e disparador de releases em massa, tudo igual para todo mundo, né? E no Grupo Pereira... não funciona para ninguém, né? E não funciona para ninguém. Eu gosto de enfatizar o caso do Grupo Pereira, porque lá eu comecei... Quando eu e a Carla começamos a atender há 11, 12 anos eles não tinham nem uma área de comunicação dentro da empresa, né? A gente começou antes da comunicação. Então, eles não tinham essa tradição de mídia espontânea, né? Eles tinham tradição de outdoor, de pagar pela capa inteira do jornal, uma página inteira na inauguração de loja, né? Uma empresa familiar, né? E a gente foi plantando essa ideia de que sim, no dia a dia do varejo tem muita pauta. Sim, tem muita coisa que tem apelo de notícia. Todo dia Só a vaga de emprego já, né? Todo dia uma campanha nova, todo dia uma oferta nova, 24 horas pensando e daí hoje, comunicação, né? As assessorias, eu aqui em Santa Catarina, a assessoria do Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Campo Grande, Cuiabá, São Paulo, somos subordinados à comunicação corporativa do Grupo Pereira, né? Que fica em São Paulo. Então, a gente responde, sim, vez ou outra, para o marketing, né? Porque tem ações de marketing que merecem ser notícia,
mas a gente é pautado e norteado pela comunicação corporativa. Perfeito. Na qual existe esse olhar de que isso é notícia e isso não é, né? E além do Forte, que nós falamos 90% aqui do Forte, cobrar da Silvia por menção a marca Forte aqui. Quais são os outros clientes teus? Hoje, eu vou pegar uma colinha aqui, tá? Diga aí. Acho bem interessante mencionar esse caso. A gente está atendendo agora, tu noticiou semana passada em primeira mão, a agência Fever Marketing Médico, que é uma agência que eu... curioso em saber como é que uma empresa se dedica a um único segmento, e é um segmento médico que é cheio de regra. Cheio de regras. Não dá para fazer quase nada? Mas que mudou muito. Não, hoje em dia mudou bastante, né? Principalmente da pandemia para cá, acho que eu comentei contigo. A Sabrina, a CEO dessa agência, que tem sede aqui no Estreito, uma bela sede. Em breve, ela acredito que ela vai vir aqui conversar contigo também. Ela falou que depois da pandemia, muitos médicos que tinham esse receio de não preciso, meu consultório já está cheio, né? Tem várias restrições do conselho. Eles abriram os olhos de que, de fato, é importante uma presença digital deles, de fato é importante eles estarem compartilhando conteúdo, conhecimento, independente de estarem precisando de pacientes ou não. Sim. Né? Então, é reputação, né? Então, hoje em dia, a gente está fazendo assessoria para a agência Fever para comunicar isso, né? Assim como tu achou curioso o caso deles, vários outros veículos já vêm repercutindo também, e a gente tem uma série de outras pautas para trabalhar futuramente. Estou atendendo a clínica dermatológica da doutora Débora Cadori, que é uma grande referência em Santa Catarina e no país. Ela é pioneira mundial no uso de células-tronco como tratamento para doenças capilares entre algumas alopécias, né? Então, eu menciono o caso da doutora Débora Cadori pelo seguinte: eu estou buscando aceitar e fechar clientes e manter clientes no guarda-chuva da Paz e Lima que tenham um apelo de notícia interessante, né? Ela é uma dermatologista com uma clínica dermatológica, mas a gente não está falando só de botox e preenchimento. A gente está falando de ciência, né? Ela vai ministrar cursos, aulas em Sicília, né? Ela participa de congressos internacionais para falar sobre as pesquisas dela. Sim. Então, é muito diferente... Ela é formada onde? Ela é formada na UFSC, né? A colinha do estagiário aqui. Ela é formada na UFSC. Corta, por favor. Mais de 20 anos de experiência em dermatologia. E ela, em teoria, né, se fosse pela lógica dos profissionais de marketing, porque ela já é muito bem atendida pela agência Fever, né, ela não precisaria de assessoria. Ela tem fila de espera de paciente na clínica dela, ela já é uma autoridade, né, mas ela entendeu que é bacana... E o que você divulga de uma celebridade como ela? Como aquela pauta que eu te falei ali, né? Médica catarinense é pioneira no mundo no uso de células-tronco para tratamentos de doenças capilares. Esse é o foco dela. O foco dela é tratamentos capilares. Não, na comunicação, o foco dela é fortalecer esse ponto Fortalecer esses pontos, muitas coisas que... O que acontece? Não que ela não falasse sobre isso, só que isso estava antes restrito aos canais dela. As redes sociais dela, a newsletter que ela envia. É uma bolha só. Não desmerecendo de forma alguma, mas assim... Tu tem muito... Eu fiquei inconformado quando ela começou a me contar tudo. Meu Deus, doutora, vamos noticiar isso para o mundo, né? Porque tem muito apelo de notícia. Jornalista, tu sabe como é, né? Já fica agoniado, já quer contar para todo mundo. Claro. Então, ela tem muito assunto. Além do que, a clínica não tem só ela de médica, né? Então, ela está quase sempre viajando. Já aconteceu de a gente fechar pauta com TV em outro dermatologista da clínica da entrevista, né? Então, não tem essa coisa egóica de que só ela aparece. E pauta é o que não falta. Na verdade, é uma briga para definir uma única pauta por mês para a gente não extrapolar, encher o saco da imprensa com tanta pauta. Você falou três marcas até agora. Tá, agência Fever, desculpa. Rapidinho na sua lista. Tem uma pizzaria, tem a Manu Berger, que já está comigo há muito tempo, que tu conhece, que é uma especialista em mercado de luxo. Grupo Pereira, já falei. Vector Energia, em Joinville, que também já está comigo há pelo menos 5 anos. Júlia Xeren, que é uma confeiteira aqui de Florianópolis, empresária bem-sucedida. ONDM, o Negócio da Moda, que é uma feira que este ano está completando 10 anos, idealizado pelo brusquense Ivan Jasper, e que agora é realizado em vários polos têxteis no país, não apenas em Santa Catarina. Saie Vetro, que é o Salão da Indústria de Esquadrias e Vidro,
que é um projeto, um evento de uma empresa de São Paulo, mas que é realizado a cada 2 anos aqui em Florianópolis. Sim. É um evento gigante. Que dá 12 mil pessoas no Centro-Sul. Uhum. No momento, a gente também está assessorando essa banda argentina que eu te falei, Los Calas, que agora vai para shows em Joinville e Pomerode. E também um artista plástico cuiabano, o Caio André Celestino Pereira. É uma lista boa de clientes, que a gente está... segmentos variados, né? Isso, e como eu estava te falando, para cada caso é um caso, né? No caso desse artista plástico, a gente está desde a montagem da apresentação dele, né? Histórico, toda a trajetória dele enquanto artista plástico, prêmios que já ganhou, para a gente conseguir ajudá-lo a abordar as galerias, os espaços onde a gente vislumbra que ele esteja fazendo uma exposição, para daí a gente entrar com o nosso... arroz com feijão, digamos assim, né? Com a assessoria. Como é que você alia, com essa lista de clientes, cada um com seus briefs, como é que você alia a criatividade e a competência do jornalismo com o CMO que quer resultado em vendas? Como é que você consegue... É uma briga isso? É difícil com o CMO daqueles hard sell? Não uma médica doutora simpática, né, que é mais, eu acho que você não cobra resultado, mas um forte, ou uma outra empresa que quer resultado de uma hora. Quando é uma empresa grande, no caso do Forte, que tem os braços de marketing, que tem uma agência de publicidade, que vem contratar uma assessoria, grande parte deles entendem que não é papel da assessoria converter leads para ele, né? Muito difícil, é mais fácil isso vir de um cliente pequeno. Sim. Vamos supor, vamos pegar o caso da doutora Débora, que não precisa, em teoria, de pacientes, né? Ela não nos contratou esperando por isso. Pensar numa médica em começo de carreira, que pensou que a assessoria de imprensa vai, em um mês, botar paciente, vai tocar o telefone da clínica para... Né? Esse profissional vai se frustrar, né? Botando nas costas da assessoria de imprensa essa responsabilidade. Mas hoje, como eu te falei, com mais de 20 anos aí e buscando me cercar de empresas que me dão prazer em atender, eu busco já nem fechar com alguém com esse perfil. Se você percebe que o negócio dele é leads, você já dá uma descartada? Dá uma descartada ou explico melhor, porque às vezes a pessoa tem uma percepção errada do que é assessoria de imprensa. Pode ter sido distorcido por fornecedor anterior. Às vezes direciono para outro fornecedor, ou às vezes faço aquilo que eu te falei. Aconteceu, ano passado inteiro eu atendi a conta do Bressan Cabeleireiros, que tem 4 salões de beleza, conceituado aqui em Florianópolis, junto com uma agência de marketing. Porque o Bressan é meu amigo há 25 anos. Poxa, Davi, eu queria que tu fizesse essa impressão, mas isso aqui que tu está pedindo eu não faço. Mas eu vou acionar alguém que eu conheço, de confiança, e vamos executar todos juntos. Cada macaco no seu galho, né? Então, essa é uma solução que eu tenho encontrado, né? Quando é um cliente que me conhece há muito tempo, que vem indicação de alguém, que querem o Davi Paes e Lima, para não dizer não, eu somo esforços, né? Perfeito. Somo talentos. Bom, nós já temos quase o dobro do tempo do que a gente destina ao nosso podcast, porque você fala mais do que qualquer professor. Desculpe. Você deu uma aula de todos os teus tentáculos, digamos assim, mas eu queria te perguntar, além de tudo que você faz, que você deixou muito claro, o volume de trabalho que você tem, os clientes que demandam gigantescos projetos toda hora, você ainda acumula o cargo de diretor de eventos da ACI. Primeiro, rapidamente, o que é a ACI, qual é o propósito dela e que eventos ela faz e como é que você pilota, concilia tudo isso? Então, os eventos são só aqui, é no estado inteiro? Dá uma ideia para... Tá, a ACI é a Associação Catarinense de Imprensa, que é uma entidade já com muita história em Santa Catarina, atualmente presidida pela Débora Almada, uma profissional maravilhosa. Aliás, na ACI, a gente tem uma turma tão legal que todo mundo soma muito. Quase 100% dos assessores de imprensa estão lá, né? Assessores de imprensa, tem a Romi, da NSC, tem a própria Estela Benetti, da NSC, também colunista de economia. Então, é um time muito plural e de diferentes faixas etárias e áreas que a gente soma muito. Então, por mais que meu cargo seja de diretor de eventos, no qual que eu acabo me metendo, digamos assim, contribuindo mais para essa área, eu também gosto de fazer outras coisas dentro da CI, né? E lá todo mundo é um casarão que fica aqui na Agronômica, né? Cedido pelo governo do estado, e antes da gestão da Débora era quase subutilizado, digamos assim, em termos de evento, né?
Então, a gente vem procurando preencher uma agenda de eventos. Agora, no mês de julho, a gente teve 3 eventos, né? Entre eles o lançamento da próxima edição, da 5ª edição do Prêmio ACI, o Sesc de Jornalismo. Então, a gente vem procurando movimentar a casa com eventos, né? Então, só que como a gente, sempre que a gente vai participa das reuniões semanais, alguém dá a ideia de alguma coisa, quem deu a ideia é o dono daquilo, né? Então, vamos ter que ir atrás de dinheiro para viabilizar. Sim. Porque a gente não tem nenhuma receita, né? Então, a gente vai atrás de patrocinadores, de apoiadores. Associados não bancam. Associados não bancam tudo, não. Cada evento hoje para realizar é muito caro, né, Wilson? É claro. Botar um buffet. E os nossos eventos são bem legais, modéstia à parte. São top. Né? Eu vou em quase todos. Isso aí. Só não vou porque eu não posso. Então, só para finalizar, na ACI, sendo diretor de eventos, eu acho que eu trouxe um pouco da minha expertise de eventos, né? Lá dos meus 20 e poucos anos, onde eu fazia parte do meu dia a dia, essa parte de eventos, não necessariamente de produção, mas eu trouxe muitos profissionais comigo. E eu somo também em divulgação, somo também em convidar as pessoas, somo também em sugerir nomes para eventos, né? Inclusive, a gente vai realizar agora em julho, talvez as nossas entrevistas vá ao ar depois, com um evento chamado Papo de Jornalista com a CEO do IMAX, que é uma plataforma de e-mail de imprensa, e também idealizadora do projeto Mais pelo Jornalismo, Fernanda Lara. Então, é um evento em São Paulo, a gente vai realizar no plenarinho da Assembleia Legislativa. Pô, vamos divulgar isso. Bastante coisa, vamos. Isso é interessante. Bom, para finalizar, eu tenho 2 perguntinhas para você. Primeiro, tua opinião sobre o futuro do jornalismo. Delicado, né? A gente está sempre debatendo isso. Inclusive, a gente trouxe recentemente um editor de agro do Valor Econômico para um evento na ACI, onde a gente debateu bastante sobre isso. Eu acredito, assim como ele também falou, que o fator humano, ao menos durante um bom tempo, ainda vai ser primordial para todas as áreas da comunicação, não necessariamente somente para o jornalismo. Eu acho o jornalismo essencial, né? Porque hoje em dia, apesar de todo mundo ser um potencial comunicador, um potencial produtor de conteúdo com o celular em mãos, eu acho que a imprensa ainda cumpre um papel muito importante, não só como curadoria de notícias, né? Como de chancelar aquilo, né? Tanto que se tu quer saber se é verdade o que tu leu em rede social, pelo menos uma pessoa, né, com bom senso, ela vai dar um Google naquilo para ver se aquilo está publicado em algum canal. Sim, confiável. Confiável, conhecido, né? Então, acredito eu que por causa dessa notoriedade, de credibilidade, desse selo, dessa chancela de que se está publicado aqui, principalmente se está assinado por determinadas pessoas, isso procede, né? E dentro do jornalismo, eu acho que cada vez mais o que vai contar é o conteúdo de valor, né? Sim, colunista, opinião. Mas tem muito do jornalismo que não contextualiza. E aí o leitor pega só a orelha do livro, não pega o livro. Eu acho que a inteligência artificial, que é a ameaça que todo mundo considera, ela poderia ser um baita de um parceiro para o jornalista para buscar isso e construir isso. E ele faz a revisão e põe a emoção dele, faz as críticas dele. Sim. Né? Porque deixar ela escrever e publicar como tem acontecido, Deus me livre, só falta ter. Você gostaria de ter uma versão mais rebuscada? Esses veículos que infelizmente são fruto do enxugamento nas redações, né? Muito jornalista que sai de redação, a gente vê acontecer muito no interior também, daí o jornal, vou abrir um site, né? Vou ter um portal de notícias. Não é assim, né? Nem para abastecê-lo e nem para mantê-lo, né? Apesar de eu não aprovar verba para ninguém, né? Tu deve imaginar que por eu estar há 11 anos atrelado à marca do Grupo Pereira, do Forte Atacadista, tem veículo diariamente me procurando atrás de verba. E né? dizendo assim, não dou mais nada lá. Porque também tem isso, mas tem veículo que começou ontem, modo de dizer, não tem audiência nenhuma, tem poucos seguidores, tem pouca audiência, não tem dados para apresentar e já quer um banner de tantos... Eu tive que desenhar recentemente para um editor de um site, não vou dizer quem o caminho tá fazendo ao contrário. Primeiro, tu tens que construir uma relevância, ser alguém no mercado. Comprovar que entrega. Para depois tu ir atrás de budgets, né? Mas essa é uma briga que vamos ter a vida inteira. Isso não vai parar de acontecer. Eu acho que a tecnologia veio para acelerar, tirar todo mundo do conforto e fazer as pessoas pensarem.
Que eu acho que é isso que falta um pouco, não só no jornalismo, na Eu publicidade. acho as ferramentas de inteligência artificial... Na publicidade, tudo é muito assim, sai da área de conforto né, o cliente está querendo resultado, mas com qualidade, com relevância e com abrangência, né? Porque hoje com a pulverização dos meios, se você não tiver o conhecimento disso tudo, você vai fazer o tal do pastel, né? Isso. O bastantão. O complicado, Jailson, é que com as inteligências artificiais, se antes todo mundo já queria opinar e se achava um profissional de marketing, né? Que os clientes já chegavam, não, mas eu sei que tal coisa funciona assim. Não, mas eu mesmo edito esse vídeo e eu mesmo posto, né? Hoje, com as inteligências artificiais, eles já chegam com um release pronto. Pronto, né? com foto editada, foto criada, autoral, tá tudo certo. Então, assim, é importante distinguir até onde cada um vai. Ok que você também consegue quebrar um galho com essa ferramenta? Só quebrar um galho, porque às vezes você deixar isso virar uma coisa automática na tua comunicação, fica uma imagem plástica, né? Não é aquela imagem da marca suave, natural, é plástica. Por isso reforço que o que vai fazer tanto o jornalismo quanto outras áreas da comunicação se perpetuarem é conteúdo de valor. Pois né? E pergunta final, qual é o futuro da assessoria de imprensa nesse contexto? Olha, a partir do momento que veículos de relevância seguirem, espero eu, fazendo jornalismo, né? Apostando em conteúdo de valor, né? Hoje a gente pegando um exemplo local como o Jornal ND, perto do que a gente tinha de jornais antigos, obviamente é um jornal muito mais modesto, né? Mais magrinho, né? Mas qual que é o maior valor dele? É o time de colunistas, né? Porque as outras informações a gente encontra em qualquer lugar e já leu no dia anterior. Mais cedo. Né? Mas às vezes sem o contexto, né? O quê? O que você já leu sem o contexto. Sim, Então, eu acho que o futuro da assessoria de imprensa está muito atrelado ao futuro do jornalismo. Enquanto o jornalismo estiver vivo, a assessoria de imprensa não vai morrer. Né? Porque se hoje... Se morrer, vira produtor de conteúdo. Porque se hoje, no dia de hoje, todas as assessorias de comunicação de Santa Catarina... Vamos fazer uma greve, não vamos soltar nenhuma pauta hoje. Grande parte dos veículos ia estar bem desfalcado no dia seguinte. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Isso se não do pequeno ao veículo grande. Né? Mas virou um vício isso, né? Porque o que você recebe... Acomoda os veículos, você recebe perto de 1.000 e-mails por dia, um absurdo. 23 anos trabalhando, quer dizer, nosso e-mail é o mesmo há 23 anos, então... Vem que você possa imaginar. E aumentou muito o número de agências, né, Jailson? Isso. Aumentou muito o número de agências. Então, assim, tem muita transformação, tem muito desafio para quem trabalha no jornalismo. O tempo todo, está tudo mudando toda hora. Qual é o teu recado para quem já sentou num banco, você que já sentou num banco escolar, para quem está estudando jornalismo hoje? Olha, tem muita possibilidade. Tem gente que quer ser influenciador, mas eu vejo muito estudante de jornalismo que ainda... tem aquela alma de jornalista que ainda... quando a gente está estudando jornalismo, a gente acha que vai mudar o mundo, né? Que a gente vai corrigir tudo que é errado, que a gente vai fazer denúncias. Vira esquerda pra caramba. Vira super da esquerda. Então, eu acho que isso tudo ainda existe, né? Principalmente porque eu tenho bastante contato com estudantes de jornalismo, não apenas pela Paz e Lima Comunicação, como pela ACI. Todos esses perfis ainda existem, né? O que acontece, claro, é que não há mais todo o espaço para eles nos veículos como existiam, né? Então, a gente vê que os profissionais estão cada vez mais precisando ser mais multifacetados, né? Eu não posso mais ser só o Davi que sabia escrever bem. Mas então os alunos não devem se preocupar só com o diploma. Não devem só Tem que trabalhar, pega o diploma, vai lá aprender, que é fundamental. Estuda, conviver, segue, né? Não desiste da faculdade. Mas desde a primeira aula já tem que ir para o mercado tentar ver a realidade, porque o mercado tem uma dinâmica diariamente. Claro, né? e já começa a faculdade a fazer... a mesma plataforma por 4 anos. E já começa a fazer cursos paralelos, tem muita coisa gratuita no YouTube para te aprender, né? Porque hoje em dia, o mesmo jornalista que faz a foto é o que faz o texto, é o que faz a foto, é o que revisa, edita, que publica. Eu comentei contigo faz até clipe. que tem veículos que chegam, já estão tão acostumados comigo há tanto tempo, te dão a senha do cofre. Que me dão a senha para eu publicar, né?
Mais recentemente, só para comentar um caso para finalizar, foi o jornal de Alfredo Wagner, que eu comentei com o editor que eu sou, que Alfredo Wagner foi meu tataravô. Daí ficou empolgado e disse, não, Davi, pode publicar a notícia. Davi, muito obrigado por ter vindo aqui, muito gentil ter eu que agradeço mais uma vez. Compartilhado aí exaustivamente sua carreira. Eu adoro nossas trocas. Muito obrigado, cara. Pessoal, espero que tenham gostado do Davi, gostei muito de conversar com ele. Davi, se quiser dar um oi para a nossa comunidade, faça favor. Gente, muito obrigado pela audiência, eu acompanho muito acontecendo aqui há anos. Me sigam lá na Pais e Lima Comunicação, no nosso site também, paiselima.com.br, para acompanhar as notícias mais recentes dos nossos clientes. É isso aí. Pessoal, até o próximo podcast aqui no estúdio do Instituto Bertol, em Florianópolis.